Olá a todos, convido vocês a virem estudar trigonometria comigo. Nessa aula nós vamos aprender como calcular o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio. Ok? Sejam bem-vindos. Inicialmente, o que cabe a gente destacar? A gente tem um relógio analógico, né? Ele se divide em 12 partes, e eu percebo, por exemplo, quando eu pego qualquer hora, por exemplo, pegar aqui 1 hora e, sei lá, 10 minutos, eu percebo que quando ele marca isso, o ponteiro pequeno sai de cima do 1, ele não fica em cima do 1, ele dá uma andadinha, uma diferençazinha, né? 10 minutos, claro, o grandão apontaria para o 10. Se fosse 11, mais a próxima e assim por diante. Então veja, a gente está preocupado em calcular esse menor ângulo, tudo bem? Lembrando que o das horas, quando eu marco 1 hora, ele não fica em cima do 1, por exemplo. Ele dá uma andadinha. À medida que o grandão vai andando, o pequenininho vai andando. O grandão sempre sai na frente, né? Ele sempre vai andando, ele sai primeiro, né? Muito bem. Feito isso, a gente vai então descrever uma relação genérica para calcular esse menor ângulo entre eles. Claro que a gente podia sair usando regra de 3 em cada caso para resolver questões desse tipo, tá? Mas a gente vai ver uma maneira um pouco mais elegante, mas também muito simples para resolver. Então vamos lá, vamos pegar aqui nossa circunferência, né? A gente sabe que uma circunferência completa tem 360 graus. Eu vou colocar aqui o relógio, né? E aí, a primeira coisa que eu noto é a seguinte: eu vou analisar o ponteiro das horas, certo? Então, primeira coisa, vamos analisar o ponteiro das horas. Tudo bem? O que eu noto? Eu noto o seguinte, ó. Em cada hora, o que acontece? Em cada hora, se ele der uma volta completa, o ponteiro pequeno, né, ele vai percorrer 360 graus, né? 360 graus. E aí ele terá percorrido, né, na verdade, 12 horas, né? Se você olhar, o relógio é dividido em 12 horas. Então, se eu divido isso por 12, eu obtenho aqui 36 por 12 é 3, como tem o zero, 30 graus. Então, em cada hora ele percorre 30 graus. Em cada minuto, professor? Ora, em cada minuto, vamos observar. Veja, se em cada hora ele percorre 30 graus, como 1 hora tem 30 minutos, então em cada minuto ele vai percorrer 30 graus dividido por 60, né? Já que cada minuto tem 60, cada grau tem 60 minutos, isso vai me dar, corto zero, 3 por 6 é 0,5 graus. Então o ponteiro das horas, em cada hora percorre 30 graus, e em cada minuto ele, o ponteiro das horas, percorre meio grau. Ok? Vamos agora olhar para o ponteiro, né, dos minutos. Claro que para o ponteiro dos minutos, eu não preciso analisar cada hora, porque ele, né? Então o que eu tenho ali para o ponteiro dos minutos? Eu sei que quando ele dá uma volta completa, né? Uma volta completa, ele terá percorrido o quê? Ele terá percorrido 360 graus, igual a gente fez para a hora lá, só que ele terá percorrido em uma volta completa 60 minutos, né? 60 minutos. Ora, quando eu divido isso e corto, eu tenho o quê? 6 graus. Tudo bem? Então o ponteiro dos minutos, em cada minuto vai percorrer aí 6 graus, né? Muito bem. O que a gente percebe aí? A gente percebe que eu tenho aqui um percurso, né, do ponteiro das horas, e percebo também que eu tenho um percurso para o ponteiro dos minutos, né? Então vamos ver que percurso é esse. Observe. Esse cara vai percorrer 30 graus em cada hora, se for 1 hora, 30. Se for 2, 30 vezes 2. Se for 3, 30 vezes 3. Se for 4 horas, 30 vezes 4. Se for 5 horas, 30 vezes 5. Então eu posso colocar 30H, ok? Dependendo das horas, se for 1, 30, como a gente viu. Se for 2, 30 vezes 2. Se for 3, 30 vezes 3. Se for H, 30 vezes H. E ele percorre por minuto meio grau. Se for 1 minuto, meio grau. Se for 2 minutos, meio grau vezes 2. 3 minutos, meio grau vezes 3. E assim por diante. Então eu vou colocar um M de minutos. Esse é o percurso do ponteiro das horas. E qual é o percurso do ponteiro dos minutos? Ora, ele percorre 6 M's, professor. Perfeito. Né? 6 M's. Ele não percorre hora, ele percorre minutos. Então, se eu quiser saber, observe, o ponteiro das horas, vamos marcar aqui 1 hora qualquer aqui. Eu passo um pouquinho, vou pegar um outro ângulo aqui, passo um pouquinho. Se eu quiser saber esse menor ângulo, o que eu tenho aí, ó? Eu tenho que descobrir quanto mede esse arco todinho, né? Mas esse arco todinho quem é? É o ponteiro dos minutos. Não é verdade? Que ele saiu na frente, ó. Menos esse arco aqui, ó. Não é? Então, se eu pego esse arco todinho, que tem esse ângulo central, e tiro esse arco aqui de cima, que tem esse outro ângulo central, eu vou descobrir exatamente esse ângulo, ó. Isso tudo, menos isso. Fica o que eu quero, né? Então eu tenho que pegar o que o ponteiro dos minutos percorreu e tirar o que o ponteiro das horas percorreu. Ou seja, eu tenho que fazer 6M menos 30H mais meio M. Ok? Ora, 6M menos 0,5M dá 5,5M menos 30H. Ora, 55 décimos
de M menos 30H. Ora, isso simplificando por 5 é 11,5. Pronto. Achei uma relação que me dá o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio, quando eu sei os minutos e a hora. Tudo bem? Simples, né? Agora, eu preciso fazer algumas ressalvas. Quais são? Primeira, observe. Né? A primeira ressalva é, digamos que eu tenho uma situação dessa daqui, por exemplo, onde eu esteja marcando aí, por exemplo, ó, sei lá, colocar aqui 2 horas e 45 minutos. Né? 2 horas e 45 minutos. Pela minha relação, eu vou encontrar esse ângulo. Ó. Se a questão me pedir o menor ângulo, seria o de cima e não esse. Seria o de cima e não esse. O que a gente faz então? Ora, professor, se uma volta completa é 360 graus, o senhor faria 360 menos isso daqui, ó. Exatamente. 11m sobre 2 menos 30H. Percebeu? Então veja que nesse caso eu encontraria o maior ângulo. Como se ele pedir o menor para essa situação, por exemplo, eu faço no final, faço do mesmo jeito, no final eu tiro 360 do valor que eu encontrei. Tranquilos? Aí eu acho o menor ângulo. Se pedir o maior ângulo, esse aqui já me dá o maior nessa situação. Tudo bem? Agora um outro detalhe importante. Se o ângulo mede mais de 180 graus, como é esse caso, ó, o ângulo mede mais de 180 graus, visualmente a gente percebe isso. O que acontece aqui, ó? Quando eu fizer, por exemplo, aqui, ó, 11, né, M, em vez de M eu vou pôr 45, sobre 2, menos 30 vezes 2, não é esse caso, né? Não é esse caso. Vamos pegar um caso onde dá negativo aqui, essa situação aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar essa situação aqui, ó. Eu estou aqui com 2 horas, com 1 hora, né? 1 hora e, sei lá, 35 minutos. Tá aqui, 1 hora e 35 minutos, digamos. Tudo bem? 1 hora e 35 minutos. Olha o que acontece nesse caso. Ó. Quando eu coloco na minha relação 11m sobre 2 menos 30H, eu vou ficar com 11 vezes 35. Tá muito forte. Vamos pôr 11,5. Tá? 11,5 aqui. 1,5. O do 1 vai ter passado um pouquinho. E o do 5 vai estar cravado aqui, ó. Menor ângulo. Bem? 1 hora e 5 minutos. Então, quando eu fizer 11 vezes m, eu vou fazer 11 vezes 5, dividido por 2. Menos 30 vezes o h. Né? Esse h, como é 1, então eu vou ficar aqui com 55 meios, ó, 55 meios, que dá 27,5 menos 30. Percebe que isso aqui vai dar negativo? Toda vez que 30H é maior que 11m, vai dar negativo. E aí o ângulo eu não quero ele negativo. O que eu faço então? Então eu considero um módulo. Ó, tá? Considero um módulo. Então como é que a gente pode, finalmente, escrever uma relação? Meu giz branco acabou, vou fazer de giz amarelo aqui. Como é que eu posso... Acabou não, ele está ali, mas eu não quero interromper a gravação. Como é que eu posso fazer uma relação genérica para me permitir abarcar todos esses casos? É simples, ó. O ângulo menor, lembrando que se ele pediu maior, você faz essa conta, no final tira 360 dela, né? O ângulo menor a gente pode escrever como sendo assim, ó. O módulo de 360, para fugir dos casos negativos, né? 360 menos a minha relação, 11m sobre 2 mais, menos 30H, ou eu posso pegar o módulo de 11m sobre 2 menos 30H. Pronto. Então, essa relação vai me dar sempre o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio. Tudo bem? Tem casos em que o ângulo é maior que 180, eu preciso tirar 360, porque eu acabo achando, na verdade, o maior. E tem casos de dar negativo, então eu sempre vou colocar um módulo para não ter problemas. Tá? Parece complicado, mas não é. Essa que é a chave da questão. Ó. Saber isso aqui, 11m sobre 2 menos 30H. Vamos fazer alguns exercícios para treinar? Vamos então à resolução dos exercícios. O primeiro é o que nos foi dado, não é? Observe 1 hora e 18 minutos. Antes cabe destacar que se fosse pedido 13 horas e 18 minutos, não mudaria nada. Em vez de colocar 13, eu consideraria 1, tudo bem? Então, em algumas questões, ele coloca 13 horas, 20 horas, 19 horas. Você considera pelo número menor, tudo bem? Então, se colocasse 13 em vez de 1 hora, seria o mesmo ângulo que a gente vai calcular aqui, ok? Nós faríamos a mesma conta que vamos fazer aqui. Então, tá aqui, ó. A gente está com essa situação aqui. O ponteiro das horas está depois do 1, então ele andou um pouquinho, né, depois do 1, porque esse cara já está um pouco depois do 15, né? 15 vai estar aqui. Ó, se o 15 tiver aqui 1 aqui para minutos e para hora, vai estar essa situação que nos foi apresentada na questão. E aí eu sei que eu só preciso fazer o quê? 11m sobre 2 menos 30H. Calcular o módulo disso. Em geral é positivo, mas pode acontecer de dar negativo. Então considera o módulo caso dê negativo, tudo bem? Ora, isso é 11 vezes os minutos são 18, dividido por 2, menos 30 vezes H. O H é 1. Ora, 18 por 2 é 9, vezes 1 dá 99. E 99 menos 30 é 69 graus. Simples assim.
Interessante, não é? Muito simples. Não preciso montar a regra de 3, duas regras de 3, subtrair, não precisa. Né? Já me dá o resultado pronto. Olha aqui, ó. Claro, você pode fazer do jeito que você achar mais apropriado, tá bom? Eu gosto de ficar montando regra de 3 para cada caso, não tem problema. Continue. Bom, então eu tenho de novo 11m sobre 2 menos 30h, né, a relação que a gente deduziu, e aí eu vou substituir os valores, ó, 8 minutos, então 11 vezes 8, vamos colocar aqui só para a gente ver o que está acontecendo, ó, 10 horas ele vai estar um pouco aqui, né, 9, 10, ele vai estar um pouco depois desse cara aqui, né, das horas. E o outro, 8 minutos, 5, vai ter passado um pouquinho dos 5. Agora veja que é aquele caso, né, ó, a gente vai estar calculando esse ângulo aqui, ó, os ponteiros foram andando, esse ângulo. Então, nesse caso, é o caso onde eu vou ter que fazer 360 menos. Tudo bem? A gente vai achar esse ângulo e ele quer o menor. O menor vai estar aqui, ó. Tá? Então, a maneira de fazer é a mesma, só que no final eu tenho que fazer 360 menos. Tudo bem? Porque note que toda vez que o ângulo é maior que 180, aqui visualmente a gente percebe que dá maior que 180, eu preciso fazer 360 menos ele para achar o menor. Tudo bem? Se a questão pedir um maior ângulo, pronto, esse aqui já dá o resultado. Se ela pedir um menor, 360 menos esse resultado. Tudo bem? Então, esse é o único detalhe que a gente precisa prestar atenção. Tá bom? Então aqui eu vou ficar com 11 vezes 8 dividido por 2 menos 30h, nesse caso 10. E aqui eu vou ter 8 dividido por 2 é 4, vezes 11 dá 44. E aqui 3 vezes 10 dá 300. Aí, ó, então eu vou considerar o módulo, né? E aí o que eu tenho? Eu tenho 44, na verdade a gente poderia até colocar aquele 300 antes se quisesse, né? Se fosse 40 daria 260. Como é 44 dá 256, né? Menos 256, como eu estou considerando o módulo, vai dar 256. Aí é aquilo que a gente disse, né? A gente achou isso de baixo, 266 graus. Se ele quer o menor, o que a gente faz? 360 menos 256, e 360 é uma volta completa, menos o de baixo dá o de cima. Né? 60 menos 56 é 4, e 3 menos 2 é 1. 104 graus. Esse é o menor ângulo que vai estar aqui em cima. Ok? Fizemos certo essa conta? 60 menos 56 é 4, 3 menos 2 é 1. Beleza, esse aqui dá 300, perfeito. Penúltima. Aqui o nosso relógio. A gente está aqui com 12 horas e 15 minutos. Então o ponteiro das horas vai estar um pouquinho depois do início. E lá, cravado no 15, estará o grandão. Né? A gente quer achar o menor ângulo. Então nesse caso é diferente desse. Eu não preciso fazer menos 360. Eu já noto que o ângulo que eu achar vai ser já a resposta. Então eu tenho aí 11m sobre 2 menos 30h. Agora aqui vem um pulo do gato, observe, ele colocou 12 para complicar. Se você jogar 12 no lugar da hora, você vai errar. Porque você considera aqui como sendo zero, né? Ó, 0, 1, 2, 3, tudo bem? Então quando vier 12, não caia nessa, você considera como sendo zero. 0, 1, 2, 3. Então vamos lá, 11 vezes m, o m é quanto? 15, dividido por 2, menos 30 vezes o h. Quem é o h? Lembra? 0. Tudo bem? Muito bem. Isso aqui vai me dar 1, 5, multiplicar por 11, a gente repete o primeiro e o último e soma e põe no meio, é assim? Qualquer número vezes 11, eu coloco o primeiro e o último, somo, coloco no meio. Isso dividido por 2 menos 0. Ora, a metade de 16 é 8, a metade de 5 é 2, vezes 2, 4. Sobra 1, põe o 0 e uma vírgula. Então, 82,5. Já é a resposta, ok? Se a gente quiser colocar em notação do submúltiplo do grau, 1 grau tem 60 minutos, então coloca assim, ó. 82 graus mais 0,5 minutos. Mais 1 minuto tem 60 segundos. Pô, 1 grau tem 60 minutos, né? Aí se eu tivesse duas casas decimal, ainda podia usar o segundo, mas nem precisa. Então 82 graus, meio vezes 60 dá 30. E 30 minutos. Tudo bem? Ou se eu pudesse já de olhar aqui e dizer, meio é meio grau. Se 1 grau tem 60 minutos, meio grau tem 30, né? Tranquilos? Então não caia nessa do 12. O 12 você considera como sendo zero. Tudo bem. Sempre usando essa mesma relação. Quando der negativo, eu pego o módulo, né? E a última, para a gente encerrar, a gente está aqui com o relógio marcando 4 horas. Então ele vai estar 4, um pouco adiante aqui, né? Um ponteirinho menor. E 4 minutos. Então vai estar aqui, ó, um pouco antes dos 5 aqui. Ok? Queremos achar esse ângulo. Ora, 11m sobre 2 menos 30h. 11 vezes o m minutos, que é 4, dividido por 2, menos 30 vezes 4. Ora, 4 por 2 dá 2, vezes 11, 22. Menos 3 vezes 4, 12. Tá aí o caso onde eu vou considerar um módulo. Ó, percebeu? Que vai dar maior, né, o valor. 120 para tirar 20 daria 100, mas eu estou tirando 22, então dá 98. Quando eu colocar um módulo positivo, 98 graus. É isso. Simples assim.